o nome do Senhor. Estamos de volta com o Café Matutino Espiritual. Louvado seja Deus. Sejam bem-vindos. Deus abençoe a todos. Louvado seja Deus por essa oportunidade. Que o Senhor esteja nos iluminando no decorrer desse dia, da semana, que seja de bênção, de vitória. Em nome de Jesus Cristo. Paz do Senhor, pastor Holanda. Paz do Senhor, pastor Júlio. A paz do Senhor, povo abençoado. Vamos orar em nome de Jesus, dando início, né, pastor? Vamos lá. Senhor, nós te louvamos, Deus, Aleluia. nós te glorificamos, Glórias agradecemos a ao ti, Senhor, meu Senhor. Pai, por esse dia lindo Te adoramos, que o Senhor Pai. preparou para nós, ó Pai. Muito Graças obrigado, te damos, Senhor. Deus eterno, pelo privilégio que temos de ver a luz desse dia, Senhor. Muito obrigado. E nos abençoa, Deus eterno, poderoso, Deus santo, usando cada um de nós poderosamente nas tuas mãos, Senhor, com ousadia, com intrepidez, ó Deus, para que a tua palavra seja proclamada e chegue nos corações, trazendo vida, renovo, trazendo, Pai amado, salvação, ó Deus, elevando-lhe a fé, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos, Deus, pedindo a bênção do Senhor, todos aqueles que vão assistir, que estão assistindo, e aqueles que no futuro ainda vão assistir essa programação, Deus. Que todos estejam recebendo a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Hoje nós vamos estar lendo o Salmo 64, né, pastor? Salmo de número 64. Louvado seja Deus. Vamos, então, adorando ao Senhor, né? E aprendendo a palavra do Senhor. Então, nós somos aqui da Igreja Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, né? E nós temos programações aqui ao culto, né? Nas quartas e sexta e domingo, né? Todos estão convidados, todos que podem, estejam com a gente. E aqui na plataforma nós estamos nas terças e quinta-feira pela manhã, às 8 horas da manhã, né? Louvado seja Deus. Então vamos fazer aqui, daqui a pouco nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Nós vamos estar orando também pelas pessoas que estão com o nome escrito aqui no livro de oração. Se você quer colocar o seu nome no livro de oração, você pode, né? Você pode colocar o seu nome e assim você ser abençoado no nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, né? Então vamos fazer a leitura da palavra de Deus neste momento, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vamos ler então o Salmo 64. Ouve, ó Eterna, minha voz, quando expresso o meu lamento. Protege a minha vida do inimigo ameaçador. Aleluia. Defende-me da conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão dos perversos. Eles afiam as suas línguas como espada e como flecha dispara as suas palavras cheias de veneno. E de suas trincheiras ocultas atiram contra o homem íntegro, atacam de emboscada sem o menor receio da justiça. Estão absolutamente dominados pela maldade, conspiram para tramar cilada e argumentam entre si. Quem nos descobrirá? Tramam a injustiça e declaram: fizemos um plano perfeito. A mente e o coração deles buscam legitimar os crimes cometidos. Entretanto, é Deus quem dispara contra eles uma flecha e de pronto fere de morte. Sua própria língua lhes provocará o fracasso repentino. Todos os que assistirem a esse triste fim menearão a cabeça e zombarão deles. Então todos os seres humanos temerão e proclamarão as obras de Deus, meditando sobre esses grandes feitos de Deus.
Que se alegre o justo no eterno e nele busque refúgio. Congratulem-se todos os retos de coração. Amém. Nós já lemos então o Salmo 64, louvado seja Deus, e é bênção dos céus. Então vamos fazer oração aqui agradecendo ao Senhor, no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus querido, maravilhoso, muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. É um privilégio para nós, ó Deus amado, sermos abençoados por essa palavra, Senhor querido, Pai maravilhoso. Nós te adoramos porque, ó Deus, apesar da Tua palavra ser tão preciosa, Senhor, o Senhor nos dá ela de graça, Senhor, pela graça, pela grande misericórdia. Então apresentamos no Teu altar a nossa vida, a vida de cada pessoa que está acompanhando essa live, as pessoas que irão acompanhar, que todos sejam iluminados pelo Senhor, meu Pai, que haja milagres nos lares, nas famílias, ó Pai, nos municípios. Pai, venha o Teu reino sobre a nossa nação, venha o Teu reino, ó Pai amado, sobre todo o povo, Senhor. Aonde chegar ó Pai, essa mensagem, Senhor, que o Teu reino esteja, ó Pai, sendo implantado de uma maneira sobrenatural e que o mal não prevaleça, mas que venha prevalecer a Tua vontade. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo por essa oportunidade maravilhosa, e nós louvamos a Deus pela sua vida, por você que está aí com a gente. Muito obrigado por nos ajudar, né, nessa caminhada, em nome de Jesus. Vamos então compartilhar. Você pode, já tem pessoas aqui compartilhando qual versículo chamou a atenção, e pastor Orlando, você pode compartilhar qual versículo chamou a sua atenção, e depois nós vamos ver aqui as pessoas que estão compartilhando também. Sabe, o versículo 1 diz assim: ouve, ó Eterno, a minha voz, quando clamo, expresso o meu lamento, protege a minha vida, né, do inimigo ameaçador. Então, quando ele diz aqui, quando expresso o meu lamento, né, ele está dizendo, são coisas que eu não queria que acontecesse, mas ela acontece, né? Não por causa de mim, mas por causa dos meus inimigos ameaçador, né? Por causa dos meus inimigos ameaçador. Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra todos os principados e potestades. E aqui ele está falando também, né? O salmista está falando, é do inimigo das nossas almas, que é Satanás. Porque o homem ímpio, quando ele não está na mão de Deus, ele está permitindo que Satanás use ele, não é verdade? Onde há maldade, há coisa do inimigo. Então, aqui ele está clamando contra a maldade dos seus inimigos. E aqui no versículo 4 ele disse, e de suas trincheiras ocultas, quer dizer, trincheiras ocultas. Trincheiras ocultas, quer dizer, ele está falando da sua muralha de maldade, né? Atira contra o homem íntegro, se lança contra o homem íntegro, contra o homem justo, e ataca de emboscada sem menor receio da justiça. Então, o homem está tão cheio de maldade, está tão usado pelo inimigo, tão usado, que ele não teme nada. Ele se alegra na maldade. Ele tem prazer em fazer o mal. E como diz aqui, ataca, ele pega de emboscada. Ele não tem receio nenhum. Ele não tem medo da justiça. Ele não pensa do que poderá lhe acontecer pelas suas atitudes, pelos seus erros, pelos momentos que ele tem ali de fazer o mal, pelo prazer de fazer o mal. Olha que coisa horrível. É horrível isso, não é não? Mas aquele que busca o Senhor, aquele que está na mão do Senhor,
esse, ele é guardado pelo Senhor, né? O Senhor protege. Tanto é que aqui diz aqui no versículo 7, entretanto, é Deus que dispara contra eles uma flecha e de pronto os fere de morte. Então é Deus que vence eles, não é nós que vencemos, mas Deus vence os nossos inimigos por nós. Amém? Às vezes a gente fica pensando assim, mas por que eu não consigo vencer? Por que eu não tenho a vitória? Por que as atitudes que eu tomei não deu certo? Por que as decisões que eu tomei não deu certo? Porque não é nós que vencemos. A luta não é nossa, a luta é do Senhor. E é o Senhor que vence por nós. Aqui já diz, entretanto, é Deus que dispara contra ele, é Deus que os fere, não é nós. Então vamos confiar no Senhor e entregar tudo na mão do Senhor e ficar e aguardar o agir do Senhor, porque o Senhor vai agir. Amém, meus amados? Aleluia. Louvado seja Deus. Então aí a gente vê, né? Bênção. O salmista, ele era um guerreiro. Davi era um guerreiro, né? E ele aprendeu a guerrear, a lutar, foi na presença do Senhor, né? Ele ainda pequeno, né? Ainda jovem, adolescente, ele aprendeu a defender as suas ovelhas, ele aprendeu a defender a sua vida, e ele aprendeu também, sabe o quê? A se refugiar em Deus. Porque você imagina, pastor Holanda, ele sendo atacado por um urso. Sozinho, pequeno, só com ele um e as pedaço de pau ovelhas na mão, ele e as ovelhas. Um leão. Uma coisa assim que pela normal natureza mesmo, se for ver, ele seria incapaz de vencer, né? Sendo jovem ainda. Sendo jovem, assim, você pode falar assim, uma pessoa inexperiente. O Saul ainda falou assim, nossa, esse rapaz não tem experiência nenhuma. É uma criança. Quando ele foi lutar com Golias, né, falou, uma criança. Deu a armadura do rei, deu a armadura para Davi. Davi não sabia nem cabia nele, né? Nem cabia. Era grande demais. Ele acho que não sabia nem vestir. Ele não quis ele achou que a armadura estava muito pesada para ele, você vê. Quer dizer, então, às vezes a gente quer vencer com as nossas armaduras, com a armadura que o mundo oferece, mas o mundo, as armaduras que o mundo oferece, muitas vezes não é justa. Né? Não é justa, é injusta. Né? Então a armadura que Saul queria dar para Davi não era uma armadura justa. Falando no literal, né? Não cabia nele, era grande demais. Então, às vezes aqui nesse mundo, as armaduras que o mundo oferece, ela é injusta. Ela não serve para nós. Não serve para você. A armadura que o mundo oferece não serve para você, não serve para mim, para nós que cremos no Senhor. A armadura que nos serve é a armadura que vem dos céus, né? Aleluia, glória é a proteção do nosso Deus. Por quê? Porque o mundo, ele age na traição, no engano, na perversidade, não respeita a justiça. A justiça deles é fazer o quê? É fazer o que é injusto, né? Então, nós vemos aqui o salmista orando a Deus e falando, né? Então, estão dominados pela maldade, conspiram para tramar ciladas e argumentam entre si, quem nos descobrirá? Quer dizer, eles estão tão confiantes na injustiça, falando assim, faz as conspirações e as ciladas contra o justo e diz, quem nos descobrirá? Quer dizer, para eles, Deus não está vendo nada. Para eles, é como se Deus não existisse, ou se Deus tolerasse as coisas feias que eles estão fazendo.
E aqui no versículo 6 diz: tramam a injustiça e declaram: fizemos um plano perfeito. Olha aqui. Tramam a injustiça e declaram: fizemos um plano perfeito. Quer dizer, para eles está tudo certo. Fizemos aqui um plano, está certinho, perfeito, né? A mente e o coração deles buscam legitimar os crimes cometidos. Então você vê, não é só no Brasil, mas quase todo mundo. Eles procuram fazer uma leis que vão legitimar o crime. Por exemplo, a Bíblia não diz não matarás, né? A Bíblia diz não matarás. Aí eles falam assim, não, vamos fazer uma lei aprovando o aborto, legitimando um assassinato. Não é um assassinato, um aborto? O aborto é um assassinato, né? Então, a mente e o coração deles buscam legitimar os crimes cometidos. Então, quer dizer, não, então nós vamos aprovar que isso que eu fiz agora vai virar lei. Isso que eu fiz que está errado agora vai virar lei. Então, quer dizer, procuram fazer uma lei que se torna legítimo o erro, né? Então, isso é triste aos olhos de Deus e é triste aos olhos daqueles que andam corretamente. É verdade. Não é verdade? E então, Deus, ele não está feliz, não fica feliz quando as pessoas fazem isso, né? Ele fica olhando, observando, é como lá em Sodoma e Gomorra, pastora Ana. Lá dá a entender que eles tinham legitimado o quê? A orgia. Então lá era comum. Como existe alguns países que é legalizado como fala? O sexo fora do casamento. Né? Sim, a pessoa é legalizado a prostituição. Quer dizer, isso é um crime. Aos olhos de Deus é um crime. Né? O sexo livre é um crime, mas tem alguns países que legalizou. Que a pessoa pode ir no mercado, é como se fosse um mercado, e cometer aquelas coisas, aos olhos de Deus é um crime, né? Mas lá pela lei é natural, é normal, né? Então, o sexo fora do casamento é um pecado, e é um pecado horrível aos olhos de Deus. Entretanto, diz a Bíblia aqui, entretanto, é Deus quem dispara contra eles uma flecha, e de pronto os fere de morte. Então, quer dizer, as pessoas legalizam uma coisa que faz uma lei que é para legalizar seus próprios crimes, mas Deus está olhando. O versículo 7 diz, Deus está olhando isso, e Ele vai fazer o que? Vai fazer justiça. Amém. Né? Vai fazer justiça, entretanto é Deus quem dispara contra eles uma flecha, de pronto os fere de morte. Então Deus, Ele, amados, Ele faz justiça. Então quer dizer, a pessoa não pode querer achar que ela está acima da verdade, acima de Deus, porque não existe ninguém que pode estar acima de Deus, ninguém. Você sabe que é tão forte isso, pastor Arnaldo, que nem Deus está acima da sua própria lei. Por quê? Porque Ele já faz a lei e Ele mesmo obedece a lei. Você vê Jesus Cristo, Ele veio, o que Ele disse? Quando as pessoas, Jesus Cristo sendo Deus, Ele diz, eu não vim para abrogar a lei, eu vim para fazer o quê? Para cumprir a lei. Então, quando Deus estabelece uma lei, e essa lei, Ele mesmo respeita essa lei. Amém. Né? Louvado seja. E muitas vezes o homem não quer respeitar a lei de Deus. Então, em outras palavras, é como se o homem estivesse acima de Deus. Mas o homem não está acima de Deus. O homem está muito abaixo de Deus.
Muito abaixo de Deus. Então diz aqui o versículo 8, sua própria língua lhes provocará o fracasso repentino. Todos os que assistirem a esse triste fim menearão a cabeça e zombarão deles. Então quer dizer, as pessoas vão fazer declarações, vão falando que assim eu faço isso, eu faço aquilo, né? E se levantam contra Deus e fazem declarações, mas o que Deus vai fazer? Deus vai fazer o seguinte: a sua própria língua lhes provocará um fracasso repentino. Sexta-feira até comentei aqui, né? Pessoas fizeram declarações e as declarações que elas fizeram trouxe realmente, as consequências foram dolorosas e eternas. Foi. Né? Nem Deus pode fazer isso. Lembra daquela história do Titanic? Nem Deus pode afundar essa embarcação. Não precisou nem Deus fazer. Foi só um pequeno, um grãozinho de gelo aos olhos de Deus, era um grãozinho de gelo. Então, bateu, pronto, já é. Né? Então, quer dizer, o homem muitas vezes faz uma torre de Babel, faz uma embarcação, se julga muito poderoso, mas o homem não é poderoso nada. Quem é poderoso é Deus. Todos que assistirem, então, esse triste acontecimento, menearão a cabeça e zombarão desse. Está vendo? Vai se meter com Deus, vai querer se ensoberbecer na presença do Senhor. Os que se humilham serão exaltados, os que se exaltam serão humilhados. Foi isso que aconteceu com o rei Davi, não foi? Foi isso que aconteceu com o rei Davi. Ele se humilhou e Deus fez com que o nome dele até hoje é reconhecido e respeitado, né? Louvado seja Deus. Então, tem aqui com a gente a diaconisa Vanusa, diz que o versículo 10. O versículo 10 chamou bem a atenção dela aqui. Vamos ver quem mais. Aqui o versículo 10. Leia aí, pastora, no versículo 10. Que se alegra o justo no eterno e nele busque refúgio. Congratulem-se todos os retos de coração. Olha aí. Então é o versículo que chamou a atenção da diaconisa Vanusa. O justo é para se alegrar no eterno. Que se alegre o justo no eterno. Então o justo tem que se alegrar em Deus. O eterno é em Deus. Verdade. É em Deus que a gente tem que se alegrar. Às vezes a gente se alegra porque comprou um sapato novo, porque uma comida gostosa, mas essa alegria é transitória, mas a alegria eterna é no eterno Deus, no Deus Todo-Poderoso, isso mesmo. Né? E nele busque refúgio. Nosso refúgio, amados, está em quem? No Deus. Senhor, é o nosso refúgio, é a nossa segurança, não tem outra segurança. Né? Porque é assim, as pessoas fazem castelos e aquela coisa, e muralhas, mas essas muralhas, elas ruem. Ontem eu estava vendo a chuva, as pessoas fizeram para tentar bloquear a chuva, aqueles paredões, né? E chapas de ferro. Veio a chuva, uma chuva nem durou muito tempo, arrancou, levou tudo embora. Né? Então, agora o nosso Deus não, o nosso Deus ele é eterno, ele é poderoso, então nós temos que nos refugiar nele, louvado seja Deus, e nos alegrar, por quê? Porque ele enche o nosso coração de alegria. Congratulem-se todos os retos de coração. Então, nós andando reto na presença do Senhor, então nós nos alegramos, nós celebramos, né? Louvado seja Deus. Tem mais aqui? Louvado seja Deus. Então, o que compartilhou o versículo aqui foi essas pessoas. Agora nós vamos fazer oração. Nós vamos orar pelas pessoas que estão com o nome escrito no livro de oração. Tem várias pessoas. Se você quiser colocar o nome de alguém aqui no livro, você coloca nos comentários, que mesmo que ao vivo não dê para a gente ver, mas depois a gente vai e escreve o nome ali no livro. Ok? Pastor Orlando, pode orar então, por favor. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar então.
Senhor, em nome do teu Aleluia, Filho amado Pai. Jesus Cristo, Muito, grandioso muito Deus e obrigado, eterno, Pai tremendo eterno. e maravilhoso, nós apresentamos, Deus, essas vidas cujo nome está anotado nesse caderno diante do Senhor, Pai. Muito, Pai, muito são obrigado, pessoas, Deus Pai eterno. eterno, que muitas delas a gente nem conhece, nem sabe quem é, mas o Senhor conhece todas elas, o Senhor sabe quem é. E nós pedimos, Senhor, Todas nas o mover tuas do mãos, Senhor, a misericórdia do Senhor sobre essas vidas, Pai. Pai, no Sim, meu nome Deus. de Jesus, Pai, que o Senhor esteja alcançando elas na sua Alcance-as, dificuldade, nas Senhor. tuas mãos Esteja de alcançando elas, Senhor misericórdia, amado, tuas nas mãos suas de poder. enfermidades, Senhor. Deus Deus, forte, e Deus esteja, Deus, com as tuas mãos santas de poder, o Pai, dando vitória, Senhor. Oramos, Senhor, pela salvação, pela conversão desses que ainda não se chegaram a Ti, Senhor. Que os seus corações sejam quebrantados, ó Deus eterno, poderoso, Deus santo, pelo Teu Santo Espírito, Deus eterno, que ela venha entregar a sua vida ao Senhor, meu Pai. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, esteja abençoando os lares, esteja abençoando as famílias, Senhor, esteja unindo as famílias, Senhor, esteja abençoando, Senhor amado, Senhor, cada pai, cada mãe, Senhor, dando sabedoria a eles, Senhor amado, para estar ensinando os seus meninos, Senhor, os seus filhos, Pai, a caminhar com o Senhor, meu Pai. Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus, tenha misericórdia daqueles que estão hospitalizados, daqueles que estão no leito de dor, Pai, daqueles que receberam uma notícia, Senhor amado, que desagradável, mas que o Senhor é poderoso, Pai, para mudar todas as situações, Deus. O Senhor é poderoso para fazer milagres. Então nós pedimos milagre por essas vidas, Pai, em nome de Jesus. Oramos, Deus eterno, poderoso, Deus santo, pelo todas as autoridades eclesiásticas, Deus. Esteja abençoando, Senhor, todas as autoridades eclesiásticas, Deus. Esteja tomando em tuas mãos, Senhor amado, usando, Senhor, usando com sabedoria, Deus, para que muitas vidas sejam salvas, Deus. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, grandioso Deus e eterno. E oramos, Deus eterno, pela nossa nação. Pedimos, Deus eterno poderoso, que venha o teu reino sobre a nossa nação e que a tua vontade seja feita, Pai. Oramos, Deus, por aqueles que estão, Senhor amado, nos governantes, Senhor, que o Senhor esteja, Pai, com as tuas mãos santas de poder, Pai, que eles não venham fazer o querer deles, Pai, mas venham fazer o querer do Senhor, meu Pai, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai, e o Senhor é criador de todas as coisas, e o Senhor, Pai amado, vem, Senhor amado, com a bênção do Senhor sobre toda a nação. É que nós oramos agradecendo ao Senhor, pedindo, Pai amado, a bênção do Senhor sobre todo esse dia em nossas vidas. Muito obrigado. Amém. Amém, Jesus. Diga assim: eu tomo posse da vitória no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então tome posse cada dia, no nome de Jesus Cristo, dessa palavra poderosa que é a palavra de Deus. Aleluia. Então, louvado seja Deus, aqui está com a gente, assistindo e compartilhando a irmã Francilene Rodrigues da Silva. Louvado seja Deus, ela diz: a paz do Senhor, bom dia, amém. Amém. Aleluia. Cristiane Silva dizendo bom dia, paz do Senhor, lá de Itapipoca, né? Louvado seja Deus. A Vanusa Parentes, diaconisa, dizendo bom dia, aleluia. O versículo 10 que chamou a atenção dela. O pastor Carlos Ramos com a gente também, lá de Mujimirim, interior de São Paulo, dizendo paz do Senhor Jesus, pastores queridos, irmãos abençoados. Louvado seja Deus. A Núbia Pinho, dizendo paz do Senhor. A Núbia, se não me engano, é irmã da diaconisa Vanusa lá do Lago da Pedra, Maranhão, né? Louvado seja Deus. A Maria da Paz Galvão, está assistindo também, de Oliveira. Eu não estou lembrando de onde a Maria da Paz, de qual estado, de qual cidade ela é, mas você pode, se você quiser, Maria, você pode compartilhar com a gente de onde você está assistindo. Glória a Deus, paz Senhor. E mais aqui, Vanusa Aparência dizendo joinha, oi para a Núbia, e a irmã Bárbara está assistindo também. Paz Senhor, irmã Bárbara. Deus abençoe a irmã Bárbara, Bárbara Neta e a toda a família no nome de Jesus Cristo. Inês Rodrigues. A Vanusa dizendo que a Núbia é a irmã dela. É, irmã dela. Isso mesmo. E também a irmã Inês Rodrigues dizendo bom dia, paz Senhor. A Doraide e o Mauro Gerlain Pereira, eles são lá de Minas Gerais, de
Poços de Calda. É. Chique, né? Glória a Deus. Então, louvado seja Deus. Chique, pessoas de várias partes do Brasil participando aqui do Café Matutino Espiritual. Você vê do Nordeste, né? Sudeste e assim, né? As pessoas vão compartilhando. Louvado seja Deus. Um abraço, então. Estamos finalizando, então, mais o Café Matutino Espiritual com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, ó, mais uma pessoa aqui que nós estamos vendo. Ivanilda Carvalho, né? Dizendo bom dia. Bom, na santa paz do Senhor Jesus Cristo, né? Então, louvado seja Deus. Então, nós estamos finalizando. Até o próximo. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao seu redor, com as espadas desembainhadas, do comando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique com Deus. Glória a Deus. Fique na paz do Senhor, com a permissão do Senhor, nós voltaremos na quinta-feira, nesse mesmo horário. Deus os abençoe, em nome de Jesus.